em um dos textos mais preciosos da palavra de Deus, Efésios capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Efésios 1, de 1 a 14. E por favor, mantenha sua Bíblia aberta, você fique atento, porque nós vamos nos referir ao texto que vamos ler. O título da nossa prédica de hoje, do nosso sermão, é A Trindade em Nossa Salvação. Esse é o título da pregação. A nossa proposição é Deus em Cristo, aplicando pelo Espírito Santo a salvação, nos redime e nos faz com segurança chegar à eternidade. Deus em Cristo, pela aplicação do Espírito Santo e instrumentalidade do Espírito Santo, nos salva, nos leva seguros para a eternidade. Acompanhe a leitura que eu farei sem pressa. É a Bíblia, nós temos que lê-la com solenidade, sob a luz do Espírito Santo, esperando que o Espírito de Deus ilumine nossa mente e já nos ensine na leitura. Sigamos então. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deixem suas Bíblias abertas, é possível? Creio que sim. Vamos orar. Pai, lemos o texto sagrado. Derrama da tua graça e misericórdia sobre teus filhos aqui reunidos. Senhor, fala, que os teus servos vieram aqui para ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações. Transforma as nossas vidas. Reaviva a tua obra em nós. Tem misericórdia do teu povo que quer ouvir a tua voz. No nome de Cristo, nosso amável Redentor, teu Filho. Amém. Meus irmãos, Paulo conhecia muito bem a igreja de Éfeso, a quem ele escreve essa epístola. Ele conhecia muito bem. Por quê? Porque ele passou na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, na sua segunda viagem missionária, no final de sua segunda viagem missionária. Ele passou por Éfeso.
e instaram-no para que ele ficasse. Ele disse: não posso ficar, mas prometo voltar. Isso você vê no livro de Atos dos Apóstolos. E de fato, na terceira viagem missionária, Paulo passa por Éfeso. E lá ele fica aproximadamente 3 anos fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho, falando de Cristo como Messias. Uma igreja forte cresceu naquela cidade. Mas a igreja se tornou tão forte que afetou até o comércio dos souvenirs da deusa Diana, que era a deusa de Éfeso. Houve uma queda sensível, profunda, vamos dizer assim, na venda dos souvenirs. A gente, quando vai aqui para Aparecida do Norte, em alguns postos de combustíveis e restaurantes, a gente encontra alguns souvenirs da Aparecida. E lá em Éfeso também tinha esse tipo de estatueta em homenagem à deusa Diana ou Artemis, feita de ouro e de outros materiais, e que gerava muito lucro na cidade. O Evangelho foi pregado em Éfeso com tanta proeficiência, com tanta eficiência, que até o comércio dessas estatuetas, desses souvenirs, teve uma queda considerável. E então os ouríveis promoveram lá o Sindicato dos Ourives. Já naquele tempo o sindicato não fazia muito boa coisa. O Sindicato dos Ourives promoveu uma insurreição contra a igreja, uma perseguição, e Paulo teve que fugir de Éfeso. Ficou lá 3 anos. A igreja se tornou uma igreja referência. Para você ter uma ideia, Jesus escreveu, nós vemos isso em Apocalipse capítulo 3, uma carta à igreja de Éfeso, dizendo para ela: olha, vocês têm muitas virtudes, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus está dizendo naquela carta lá aos irmãos de Éfeso: vocês um dia pregaram o Evangelho, vocês viveram o Evangelho, vocês influenciaram a cidade de Éfeso, a cidade da grande deusa Artemis ou Diana. Vocês abençoaram a cidade com o Evangelho, mas me parece que vocês arrefeceram. Parece que vocês diminuíram a pregação do Evangelho, perderam a paixão. Lembra-te de onde vocês caíram e volta ao primeiro amor. Paulo escreve essa carta a uma igreja que ele conhecia. Ele escreve essa carta aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. E ele escreve quando ele estava preso em Roma já. Ele vai ser martirizado, segundo alguns entendem, no ano 67 depois de Cristo. Segundo a tradição, ele foi decapitado. Paulo escreve do cárcere essa carta. Essa carta de Paulo aos Efésios é a mais teológica de todas as suas cartas. É um tesouro que todos nós, crentes, devemos ler pelo menos uma vez por mês. São apenas 6 capítulos, onde você encontra verdades profundas e transformadoras, esclarecedoras. Eu costumo pensar que o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, e a carta de Paulo aos Efésios são 2 textos bíblicos que a gente tem que ter o compromisso de ler todo mês, uma vez pelo menos. Essa é a carta mais eclesiológica do apóstolo Paulo. Uma carta que ele escreveu, como eu disse, para uma igreja que ele ajudou a fundar, que ele fundou e esteve lá por 3 anos. E teve que fugir escondido da cidade, porque queriam matá-lo. Ele era o grande líder daquela igreja. Agora, ele está em Roma, já próximo do seu martírio. E ele resolve escrever uma carta. Isso era muito comum naquele tempo. Escrever uma missiva, uma carta
para a igreja que ele ajudou a fundar. Nós temos aqui em mãos, pode olhar para a sua Bíblia, 14 versículos preciosos. 14 versículos preciosos. São marcos na vida cristã. São verdades que a gente tem que aprender a apreender e viver por elas. 14 preciosos versículos. Para os meus propósitos, esses 14 versículos estão divididos em 4 partes. A primeira parte inclui o verso 1 e o verso 2. A segunda parte vai do verso 3 ao verso 4. A terceira parte vai do verso 5 até o verso 12. Para mim, essa é a divisão natural do texto, tá? Falando expositivamente, em sermões expositivos, essa é a forma como eu vejo e divido este capítulo primeiro, os seus primeiros 14 versículos, o capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. E a quarta parte inclui o verso de número 13 e 14. Aqui Paulo fala sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em nossa salvação. É disso que trata o texto. É interessante, se você tem sua Bíblia, aí pode perceber, numa olhadela ainda, que do verso 3 ao verso 14, não há parágrafos, é um parágrafo só. É um parágrafo só. Cheio de vírgulas, ponto e vírgula e assim por diante. Parece que Paulo está embevecido com essas verdades e ele vai escrevendo sem ponto e iniciando um novo parágrafo. Ele vai dizendo verdades profundas que não dá para expor nem em 5 sermões, quanto mais no de hoje, um só. Eu vou aqui tentar, sob a luz do Espírito Santo, passar para vocês alguns aspectos teológicos deste capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Aqui, nessas 4 partes, nós aprendemos que a Trindade participa da nossa salvação. Isso por si só, já aplicando a priori, é maravilhoso saber que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo participa da nossa salvação, porque aí nós temos a garantia de que uma vez salvos, salvos para sempre. A garantia de que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, participa da nossa salvação. A primeira parte, Paulo se apresenta, verso 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Santos aqui tem o sentido de pessoas separadas do mundo para Deus. O crente é um santo nesse sentido. Quando ele é separado do mundo e é dedicado a Deus. Porque se ele for só separado do mundo e não for dedicado a Deus, ele não é santo. Só é santo do ponto de vista bíblico hagios, aquele que foi separado do mundo e dedicado a Deus. Aqui, então, uma pergunta que a priori podemos fazer é: você foi separado do mundo? Sim, fui. Você vive uma vida dedicada a Deus? Essa é uma pergunta mais difícil de responder. Se a nossa vida é um exemplo de dedicação a Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Que lindo ele dizer isso da igreja de Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Aí ele diz: graça, caris e eirene, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma saudação clássica. Quase todas as cartas missivas que Paulo escreve iniciam mais ou menos desse jeito. E é assim como ele começa a carta aos Efésios, se apresentando: eu sou apóstolo, eu escrevo aos santos que estão em Éfeso e desejo que vocês vivenciem no ambiente da graça e da paz do nosso Senhor Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Essa é a primeira parte extraordinária com a qual Paulo se apresenta à igreja.
A segunda parte, ele começa falando sobre doutrina, sobre teologia. Apesar de que ele já falou na primeira parte. Se formos nos aprofundar aqui nos termos apóstolo, nós veremos, por exemplo, que não existe mais apóstolo hoje. Como dissemos hoje pela manhã na escola dominical, acabou. O último apóstolo foi o apóstolo Paulo. Porque para ser apóstolo era preciso que a pessoa tivesse algumas características dadas pelo próprio Deus. E Paulo foi o último. Ele disse, eu sou o último que viu o Senhor Jesus. Ele viu quando estava indo para Damasco, Jesus veio até ele, ele viu o Senhor Jesus, que o comissionou e o enviou para a tarefa. Paulo foi o último apóstolo. Então, portanto, essa primeira parte aqui, se a gente for adentrar nesses 2 únicos versículos, a gente poderia gastar um domingo num sermão. Mas vamos para a segunda parte, onde nós vemos ricas lições de teologia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, a Trindade já aparece aqui na figura de Deus Pai e na figura de Cristo Jesus o Filho, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você não percebe aqui, a gente quase não percebe, mas a bênção com a qual Deus nos tem abençoado é bênção espiritual. O cristianismo de hoje, erroneamente, tem oferecido bênçãos materiais. E não são poucos aqueles, eu falo pelo Brasil, de igrejas que convidam as pessoas para virem em seus cultos, oferecendo prosperidade patrimonial, saúde física e mental, e outras benesses que vão ficar nesse mundo aqui. Aqui, Paulo diz que Deus em Cristo nos tem abençoado com toda sorte de bênção, o quê? Espiritual. Espiritual. E ele faz isso nas regiões celestiais, na pessoa de Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma outra coisa aqui a você. Toda a bênção que todo crente recebe, ele a recebe em Cristo. Ou seja, se você está em Cristo e Cristo está em você, você é o endereço da bênção. Mas se você não está em Cristo e Cristo não está em você, você não recebe a bênção da salvação, a bênção espiritual, especial e reservada para os filhos de Deus. É em Cristo. E você vai ver que essa expressão em, nele, no, aparece diversas vezes aqui, no mínimo 13 vezes. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, em quem? Em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ou seja, aqui nós vemos o papel do Pai em nossa eterna salvação, em nossa salvação eterna. O que é que o Pai fez? O que é que Paulo diz aos Efésios? O que nós repetimos hoje do púlpito desta igreja, verdade que você ouve e pela qual você é muito mais do que era antes responsável a partir de hoje. A verdade é que Deus nos escolheu, kletos, nos elegeu, antes da fundação do mundo, e Ele fez isso em Cristo. Em Cristo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Deixa-me dizer isso que eu sempre repito quando eu passo por essa estrada aqui, que é Efésios 1. Antes que você existisse como filho do teu pai e da tua mãe, antes que você existisse no contexto da sociedade humana, mas muito antes, lá na eternidade, nós não sabemos precisar exatamente em que ponto da eternidade, Deus escolheu você. É o que diz o texto. Essa é a bênção espiritual, a maior de todas, a coroa de todas as bênçãos. Você pode ter dinheiro, pode ter vários carros na garagem, você pode ter muito patrimônio, saúde para dar e vender, como diz uma música popular. Você pode ter dinheiro no bolso, você pode ter muitas propriedades, mas se você não
tiver sido escolhido por Deus, você é miserável. Como alguém escreveu, o mais miserável de todos os homens, foi Rockefeller que disse isso. O mais miserável de todos os homens é aquele que só tem dinheiro. É aquele que só tem dinheiro. E é interessante como a nossa sociedade prioriza isso, né? Você vê artistas famosos que ficaram ricos por causa da arte, dando suas opiniões como se suas opiniões fossem valiosíssimas demais. Vocês percebem como a classe artística ajudou a mudar o quadro político no Brasil, por exemplo. Porque é comum olhar para essas pessoas como se elas fossem objeto de atenção de Deus, uma atenção especial. Mas não são. Os homens e as mulheres mais ricas do mundo são aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, a maior de todas as bênçãos. E quem fez isso? Deus, o Pai. Meus amados irmãos, eu gostaria que o Espírito Santo, como fez em Atos capítulo 2, invadisse esse ambiente, possuísse as nossas mentes e os nossos corações, e nos fizesse perceber, coisa que eu não posso fazer, que maravilha é o fato de que antes que existíssemos na sociedade humana, nós já existíamos no coração de Deus. Isso tem implicações maravilhosas. Isso afugenta de nós aquele sentimento de vitimismo, de coitadismo, né? Acabei de criar um termo aqui, né? Aquele sentimento daquele personagem do Leão da Montanha, daquele desenho animado que é do meu tempo, né? Alguns vão lembrar, né? Ó vida, ó dor, saída pela esquerda, né? Lembra disso? Nós não somos vítimas coisíssima nenhuma, nós somos objetos do amor de Deus, e Ele nos amou lá na eternidade, aleluia. A Bíblia diz que a mãe pode esquecer o filho, mas Deus não se esquece de nós. Por quê? Porque Ele nos conhece lá na eternidade. Gente, é profundo demais. A Trindade em nossa salvação começa com a eleição. Deus olhou para nós de uma forma especial lá na eternidade e nos escolheu. Essa é a primeira atitude da Trindade. Deus escolhe. Deixa-me aqui tentar corrigir um erro muito comum. O erro de que a gente, e esse erro é próprio da natureza humana, que a gente é que escolhe Deus. Não escolhemos Deus. Se Deus esperasse que você escolhesse Ele, seria a pura perda de tempo do Senhor Deus. Porque a Bíblia diz que nós, depois da queda dos nossos primeiros pais, nos tornamos inimigos de Deus. Toda tentativa humana do homem caído para se aproximar de Deus o afasta mais ainda. O humanismo é uma moeda de dois lados. Tem o lado bom, do ato da solidariedade, da misericórdia ao próximo, mas tem o seu lado ruim. Qual é esse lado ruim? É colocar o homem acima de Deus a ponto de achar que o homem pode escolher Deus. O homem não tem condições de escolher Deus em absoluto. Por isso que há muitas religiões no mundo. São tentativas de se aproximar da divindade, tentativas frustradas. A gente só se aproxima da divindade pela pessoa de Cristo Jesus quando o reconhecemos, aleluia, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Isso não quer dizer que nós tenhamos que ser presbiteriano, mas se a gente conhece Jesus como Senhor e Salvador, a gente pode ser presbiteriano, batista, metodista, assembleiano, evangélico quadrangular, o Brasil para Cristo. Pode, apesar das nossas diferenças. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, não fomos nós que o escolhemos.
Não somos nós que nos decidimos, porque de repente, num dado momento da nossa vida, ou a gente estava num templo, ou estava assistindo um culto, como alguns devem estar fazendo pelo YouTube, e eu saúdo em nome de Cristo Jesus, né? Ou senão você estava conversando com um amigo teu que é crente no trabalho, e de repente ele falou alguma coisa e você se decidiu por Jesus. Aquela frase, convide Jesus para entrar em seu coração. Pode ficar convidando. Se você não tiver sido escolhido antes da fundação do mundo, é pura perda de tempo. Porque na verdade não passa de um ato de hipocrisia. Você não quer saber de Deus. Você quer cuidar da tua vida. Aquela máxima que diz o homem é a medida de todas as coisas, continua vigorando ainda hoje, quando o homem pensa que ele pode escolher Deus. William Barclay diz uma verdade extraordinária sobre isso. Ele diz, não haveria nada de extraordinário em que você escolhesse Deus. O extraordinário está no fato de Deus ter escolhido você. Pare para pensar em quem você é, em quem nós somos. Paremos para pensar o quão ruim nós somos, o quão pecadores nós somos, o quão imerecedores nós somos, o quão incomplacentes nós somos, o quão violentos nós somos. É só você olhar o mundo ao nosso redor. E Deus vem e escolhe, e faz da pessoa uma nova criatura. Porque Deus escolheu. É interessante que quando Deus escolhe, é só uma questão de tempo para você aceitar o convite. Como Jesus fez para Zaqueu. O que ele disse para Zaqueu? Desce depressa. E Zaqueu desceu com alegria e recebeu Jesus. E no final ele disse, olha Senhor, se alguma coisa tenho roubado alguém, que naquilo para mim era uma confissão, né? Ele era do imposto de renda, né? Ele deveria sutilmente ficar com uma parte, né? Se em alguma coisa defraudei alguém, prejudiquei financeiramente alguém, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender tudo que eu tenho e restituir 4 vezes mais. Se eu roubei 100, eu vou dar 400 para a pessoa. Vou vender todas as minhas propriedades e meus bens, dividi-las e vou fazer isso. Jesus disse, meus irmãos, disse para os seus discípulos, eis aqui um homem salvo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aquela palavra de confissão, Jesus mostrou que o seu convite para que ele descesse daquela árvore foi ouvido e foi acatado. Não somos nós que escolhemos e nem somos nós que aceitamos o convite, porque nós queremos. Sabe quando a gente pode dizer que aceitou Jesus? Sabe quando a gente pode dizer que se decidiu por Cristo? Depois da nossa regeneração. Depois que a gente nasceu de novo. Porque quando a gente é regenerado e nasce de novo, Deus pega esse coração que é naturalmente inimigo de Deus e faz dele um outro coração. Nós cantamos num dos nossos cânticos isso. Né? Que ele faz de nosso coração um outro coração. E esse outro coração, espiritualmente falando, é capaz de crer e de aceitar e de olhar para a cruz com simpatia. Senão, nós faremos a mesma coisa que fez a multidão que gritava, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. É Deus que nos escolhe. Foi isso que Deus o Pai fez para a nossa salvação. Versículo 5. E em amor nos predestinou para Ele mesmo, né? Para a adoção de filhos. Nós não éramos filhos. Aqui há uma contundente pancada na universalidade dos santos, né? Que alguns dizem que Deus
é pai de todos os homens. Não, Deus é criador de todos os homens. Ele só é pai daqueles que reconhecem Jesus como Salvador e Senhor. Jesus mesmo disse: eu vim para o que era seu, mas os seus não. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está aqui a adoção. Nós éramos só criaturas. E agora nós somos adotados em Cristo Jesus. Começamos a perceber como é que a segunda pessoa da Trindade participa da nossa salvação. Nos predestinou para Ele. E com Deus não se brinca. Se Ele predestinou, esse predestino vai acontecer. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Como eu disse há pouco, fora de Jesus Cristo não há bênção espiritual. Segundo o que é o beneplácito da sua vontade, é uma disposição favorável em fazer algo. Para louvor da glória da sua graça, que Ele concedeu gratuitamente no amado. Meus irmãos, alguns dizem assim: então quer dizer que Deus me predestinou? Eu estou salvo, eu posso viver como eu quiser viver? Eu posso mentir, adulterar, praticar a glutonaria, a bebedice, posso me entregar às paixões, eu fui predestinado, eu estou salvo. Deixa eu me dizer uma coisa, uma séria palavra de advertência. Quem realmente reconhece quem é, aquele que reconhece o que Deus em Cristo fez por ele, jamais pensaria em viver da mesma forma que vivia sem Cristo. Foi o que vimos hoje, de certa forma, na devocional da manhã, a palavra do presbítero Ladim. Quem reconhece a grande salvação com que fomos salvos, quer viver para o louvor da glória. Olha o que diz o texto. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu de forma gratuita no amado. Ou seja, aquele que foi eleito antes da fundação do mundo e foi adotado em Cristo como Filho de Deus, pensa assim: eu devo viver de forma santa, de forma irrepreensível. Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, deve denotar a pessoa de Cristo que habita em mim. E é isso que o mundo espera da gente. O mundo está desacoçoado, gente, de tanto cristianismo fora da caixinha, de tanto cristianismo cheio de hipocrisia e mentira, de tanto cristianismo cheio de fantasia, de adereços. Traga a sua oferta e leve a sua bênção. A hora da bênção. Eu estava falido, aí eu vim na igreja tal, e aí eu comecei a dar minha oferta, aí eu abri uma empresa que estava falindo. Vocês já viram isso alguma vez? Agora, meu casamento virou um céu azul. Né? Vocês já ouviram esse tipo de coisa? A hora da benção. Quanta benção, irmão. Esse evangelho acuoso, esse evangelho que não encontra respaldo na Bíblia. Jesus disse: no mundo passais por aflições. Nós vimos aqui alguns domingos atrás, no sermão Sinais dos Fins do Tempo, que nós vamos passar pela grande tribulação. Não fica pensando que não vamos passar, não, vamos. E é nela que nós vamos ser provados, como o fogo é provado, como o ouro é provado no fogo. De que adianta a grande tribulação para ímpio, incrédulo? Grande tribulação é para nós, nossa fé será provada. Porque nós somos muito interessantes, nós não queremos a grande tribulação, mas os primeiros cristãos do primeiro século viveram piores do que nós vamos viver, provavelmente. Quantos deles não foram instados a negar Jesus? Negue Jesus. E muitos foram crucificados. Nero iluminou Roma com cristãos crucificados. Crucificou os cristãos e colocou fogo neles. Foi assim que ele iluminou Roma. A gente quer uma vida cristã isenta de dor, esquece. Como disse Agostinho,
Deus só teve um filho que não pecou, mas nenhum que não tenha sofrido. Se o próprio Cristo viveu o inferno na cruz, como é que nós queremos viver uma vida aqui com Deus, sem passar pela tribulação? Jesus disse: eu vos envio para o meio de lobos. É para o louvor da glória de Deus que Deus nos adotou em Cristo. Nos escolheu antes da fundação do mundo. E já, na nossa história particular e pessoal, Ele nos escolheu em Cristo e nos adotou em Cristo. Diz mais, no qual temos a redenção pelo seu sangue. A palavra redenção aqui é resgate. Fomos resgatados por Cristo, Deus em Cristo, pelo seu sangue, o sangue de Cristo. A remissão aqui é alguém que foi comprado por um preço. Foi pago um preço. E Jesus pagou ou não o preço por nossa salvação? Qual foi o preço que Ele pagou? A nossa morte. Aquela era a nossa morte. Éramos nós que deveríamos estar lá. Você, presbiteriano, batista, assembleiano e por aí vai. Éramos eu e você que deveríamos ocupar aquele lugar, mas Ele o fez em nosso lugar. Por isso nós dizemos que a morte de Cristo foi vicária, foi substitutiva. Ele a assumiu por nós. Eu estou falando aqui alguns jargões teológicos que alguns aqui estão cansados de ouvir, mas enquanto isso não produzir impacto na tua vida, você vai ficar ouvindo, vai entrar por um ouvido, sair pelo outro, sem entrar. E a minha esperança é que o Espírito Santo aplique isso e transforme a sua vida. Faça você viver em novidade de vida. Temos a redenção e a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Gente, tinha que ser uma graça rica para arrancar um ser imundo como eu das trevas e nos transportar para o Filho do Reino do seu amor. Somos terríveis, tão corruptos, que foi preciso uma graça cheia de riqueza. Verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós, não foi pouca coisa, foi abundantemente, em toda sabedoria e prudência. Verso de número 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Veja, é tudo em Cristo. Presta atenção. De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, e nós vivemos os últimos dias, a plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, e aqui ele repete, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Leiam o versículo 12, por que é que nós somos predestinados? Fomos predestinados a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. A sua vida é denotativa de que você a vive para o louvor da glória de Deus. Quando você chega num ambiente, como é que você cumprimenta as pessoas? Como é que você trata as pessoas? No seu ambiente de trabalho, como é que você trata as pessoas? Nos seus parentes, entre os seus parentes, como é que você trata os seus parentes? Se você não carregar a doçura de Cristo, tem alguma coisa errada. Se as pessoas não olharem para você e verem Cristo em você, tem alguma coisa errada. Se alguém, quando você disser que é crente, dizer assim, nossa, você é crente? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Que nós fomos predestinados para a salvação, para vivermos no tempo presente, para o louvor e para a glória do nosso Deus. Que verdade extraordinária é essa, desafiadora. Assim participa Deus, o Filho, da nossa salvação. Ele nos redime e Ele nos faz com que sejamos conquistados pelo preço que Ele pagou na cruz. A sua redenção e a sua remissão fazem que nós sejamos adotados por Deus na pessoa de Cristo Jesus. Deus Pai escolhe, Deus Filho redime.
E o que faz o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade? Veja só, verso 13. Em quem também vós... Deixa aqui eu fazer uma observação aqui entre esses pronomes do caso reto, nós e vós, né? Versículo, nele digo, no qual também fomos feitos herança, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor e da sua glória, nós. Presta atenção nesse detalhe. Paulo está escrevendo a uma igreja onde a maioria dos membros eram gentios, não eram judeus. Ele é judeu. Então ele diz assim, a fim de sermos, verso 12, olha aí, para louvor da sua glória, nós, os judeus, os que de antemão esperamos em Cristo, porque os judeus esperavam em Cristo. O que era o animal sacrificado na Páscoa? Era o símbolo de Cristo. O que era a coluna de fogo que iluminava o caminho dos israelitas no deserto? Era o próprio Cristo. O que era aquela nuvem que os protegia do sol escaldante no deserto? Era o próprio Cristo. O que era o maná que alimentava o povo no deserto? O próprio Cristo. Figuras de Cristo. O cordeiro imolado, morto e comido na Páscoa era o próprio Cristo. O judeu esperava de antemão em Cristo. Agora veja como ele muda o pronome, porque ele docemente inclui os gentios. Ele diz, em quem também vocês, gentios, depois que ouvistes a palavra da verdade, ele está escrevendo para uma igreja aonde ele pregou o evangelho por 3 anos. O evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido em Cristo, que nós judeus esperávamos e que veio. Aliás, um dos problemas que Paulo sempre enfrentou em sua ação missionária foi o seguinte: quando ele chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era entrar numa sinagoga e dizer para os judeus, vocês estão esperando o Messias? Sim, estamos. Pois eu tenho uma notícia para dar para vocês. Ele já veio. Aí os judeus esfregavam a mão, já, que bênção, que bênção. Mas ele morreu. Como? O Messias morreu? E como é que ele morreu? Morreu crucificado. Não, o nosso Messias, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não pode ter morrido crucificado, isso é maldição. Ele morreu, mas presta atenção, ele ressuscitou. Quando ele chegava nesse ponto, a maioria colocava ele para correr. Porque o judeu até hoje espera o cordeiro imolado da Páscoa. Até hoje ele espera o Messias. Agora ele diz, vós, gentios, que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste o quê? Selados. Deixa-me descrever isso. Você é uma carta. Lembra como que eram as cartas? Você não estava lá, mas você sabe. As cartas dos dias de Jesus, de Paulo, eram um pergaminho, enrolava aquele pergaminho, depois pegava uma cera e derretia a cera, e o emissário da epístola, da missiva, da carta, com o seu anel, alcunhava o símbolo do seu anel naquela cera, e o retirava, aquela cera, e endurecia. De tal forma que aquela carta só podia ser aberta pelo destinatário, porque rompia o selo. Deixa-me dizer uma maravilhosa verdade. Eu e você somos cartas escritas por Deus. E Ele as selou com o sangue do seu próprio Filho. E nesse sangue, Ele alcunhou a cruz. E nós estamos assim garantidos para sermos salvos pela eternidade. Nós, como cartas, seremos abertas no dia glorioso da volta de Cristo Jesus. Fomos selados. Veja, aquele que nos elegeu antes da fundação do mundo, o Deus o Pai, nos redimiu em Cristo, o Filho amado, é aquele que no Espírito Santo nos sela. Portanto, meus irmãos, não tem essa de perder a salvação. Porque o Deus que está aqui citado
e tão bem descrito por Paulo, é um Deus perfeito, que escolheu antes da fundação do mundo. Então Deus me escolhe antes da fundação do mundo, eu sou redimido e num determinado momento da minha vida, porque eu xinguei meu vizinho, eu perdi a salvação. Eu devia ter vergonha da cara de não fazer isso com meu vizinho, mas ninguém perde a salvação por causa disso, não. Só perde a salvação quem nunca a teve. Nunca foi salvo. Que quem foi salvo é salvo para sempre. Veja bem, eu não estou aqui dando a você a carta de alforria, como eu disse há pouco na minha prédica, de que uma vez você tendo sido salvo, você pode viver laissez-faire, a seu bel prazer, de forma irresponsável. Porque Paulo deixa evidente que nós somos salvos para o louvor da glória de Deus o Pai que nos escolheu. Para o louvor e a glória de Deus o Filho que nos redimiu. E o Espírito Santo é que faz esse papel. Jesus estava com seus discípulos quando foi assunto aos céus. Quando Jesus foi retirado do cenário terreno, o Espírito Santo desceu e veio aplicar essas verdades que eu estou pregando a vocês com toda a imperfeição desse servo inútil e desse vaso frágil, que espera que o Espírito Santo filtre tudo e aplique no seu coração, que você saia daqui convertido, não apenas convencido, não apenas admirador do poder de persuasão do pregador, ou das palavras e máximas que ele citou, mas transformados pela verdade que há no texto. Ele é o penhor da nossa herança. O que é o penhor? É algo que você leva para penhorar. Você leva lá, por exemplo, suas joias e deixa lá no penhor. Ele marca um tempo para você vir retirar, ele te dá o dinheiro. Só, isso aqui eu avalio em 15 mil reais. Está aqui os 15 mil reais. Você diz, bom, eu vou resgatar isso daqui 2 meses. Se você não resgatar daqui 2 meses, não devolver os 15 mil reais corrigidos, o que ele vai fazer? Ele vende tuas joias. Isso é penhor. O Espírito Santo é o nosso penhor. É a garantia de que no dia glorioso da consumação de todas as coisas, nós seremos apresentados a Deus. Está aqui o meu servo, está aqui a minha serva, aquele por quem eu dei a minha vida, derramei meu precioso sangue, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. E ele finaliza dizendo, em louvor da sua glória. Eis a Trindade nos salvando. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Sua obra é perfeita. Aquilo que ele começou, ele haverá de concluir no dia glorioso da volta de Cristo Jesus. E nós habitaremos com ele no novo céu e na nova terra para todo sempre. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, te damos graças, porque tu fizeste tudo isso por nós, apesar de nós não sermos merecedores. Foi puramente por meio da tua graça que tu nos escolheste por teu grande amor, antes da fundação do mundo. E neste amor e nesta graça, nos redimiste na pessoa do Filho amado, do teu amado Filho, Cristo Jesus. E também, Senhor, quando andávamos perdidos, errantes, em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, tu nos tens preservado para o dia glorioso da volta de Cristo Jesus. Haveremos de ouvir a sua voz, e haveremos de ser acolhidos por ele no novo céu e na nova terra, cuja mente humana, por mais pródiga que possa ser, não pode sequer imaginar. Abençoa, ó Deus, aqueles que aqui estão, e aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube, para que o teu Espírito aplique essas verdades, apesar da fragilidade do pregador, da limitação do pregador. Aplica, por obra do teu Espírito Santo, estas verdades transformadoras. Em nome de Jesus. Amém.